Então, ao longo do debate, ó, a questão do debate não tangeu a ética, porque vocês dois discordam antes da ética. Vocês discordam em epistemologia, deu para perceber isso muito bem. E aí teve um problema que o Cogos, o Cogos, enquanto justifica a parte epistemológica dele mais em Deus, para chegar à ética teológica dele, e o For chega na parte kantiana. Ele usa a epistemologia kantiana para chegar na ética argumentativa e concorda com a ética argumentativa por conta disso. Só que tem um problema em relação a isso. Os dois estão debatendo em campos quase que diferentes. Porque enquanto o For usa uma estrutura de argumento, o Cogos usa outra. E, só que as duas são excludentes. Então, por isso que eu achei até necessária a pergunta do For para o Cogos provar Deus, porque se o Cogos estiver certo, a estrutura do argumento do For, ela pode, porque tem separado a questão de Deus e lógica, porque aí tem que chegar ao Deus cristão, ou seja, pode estar errada. E se o for demonstrar que Deus não é provável pela lógica, a estrutura de argumento do Cogos vai poder também estar errada, porque Deus não vai estar desprovado, só não vai estar provado. Então, eu vou, primeiro, antes de chegar a qualquer outro ponto diferente desse, eu acho que a primeira pergunta necessária para os dois deveria ser: Cogos, qual o seu argumento para provar Deus logicamente? Também tem que ter somado algum salto de fé depois de certa estrutura lógica. Como você chega na conclusão de que Deus existe? Ela é racional e fé, ou seja, você cumpre um pedaço com algumas evidências lógicas e outras empíricas e parte o resto para fé, ou ela é inteiramente fé, ou ela é inteiramente racional. Então, vou deixar esse ponto aberto para o Cogos responder, e se ele quiser citar Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, William Craig, então aí fica a mercê do Cogos, e eu vou pedir para a questão de elucidação do público, ele, se ele for fazer alguma citação, ou ele discorrer do argumento inteiro, caso ele queira usar esse argumento como prova, porque muitas pessoas, ou até o For, não vai conhecer o argumento inteiro, ou ele que não vai ser a melhor das opções, mas pelo menos colocar a fonte, tudo certinho, para quem quiser estudar depois. Então, agora eu passo a bola para o Cogos, e essa é a primeira pergunta. Não é só pela razão e não é só pela fé que nós conhecemos Deus. São João Paulo II falava fides et ratio. Mas existem vários aspectos de Deus, sendo que a existência é um deles. E outros atributos de Deus, como a sua infinita justiça e a sua infinita bondade, também podem seguir da razão, só da razão. Então, inclusive, é uma heresia na fé católica dizer que a razão não é suficiente para provar a existência de Deus. Através da razão nós provamos sim. Agora, para conhecer Deus é preciso ter fé, porque existem aspectos de Deus que são impossíveis de serem conhecidos racionalmente. Então, eles são revelados. O seu aspecto trinitário, o existimento de Cristo, tudo aquilo que envolve a natureza de Cristo, tudo aquilo que envolve a presença de Deus nos sacramentos, tudo isso é matéria de fé. Mas isso não é a matéria do debate. Então, sim, é preciso usar a razão, mas a razão não é suficiente para conhecer a natureza desse Deus. Mas é suficiente para que nós tenhamos a aferição cognitiva da existência de uma entidade absoluta no universo, uma entidade sem a qual nós não podemos derivar a lei moral. Então, existem vários argumentos racionais, lógicos, para a existência de Deus, sendo que as 5 vias de São Tomás de Aquino é o principal. Pense o seguinte, as coisas são, eu diria que por si só não. Eu sou o quê? Eu sou um jovem libertário. Mas daqui a 50 anos eu vou ser um velho conservador, talvez. Então, essa minha característica de ser um jovem libertário, ela não é plenamente. Ela é condicionada a variáveis como o tempo. Assim como todas as coisas. Isso aqui é um boné? Isso aqui agora é, mas daqui a pouco talvez seja lixo. Então, o que faz com que as coisas sejam? Ele é um boné, significa que ele pode ser usado na minha cabeça para me proteger do sol e assim por diante. Então, o fato das coisas serem o que elas são envolve também uma aferição da maneira como elas se relacionam umas com as outras. Aí você você chega à conclusão de que existe uma lei que rege todas as coisas, que dá ser às coisas, que sustenta a coisa. Então as coisas participam de uma ordem, de um cosmos. Sem essa ordem, sem essas leis absolutas, nós não poderíamos falar que nada é. Mas nós falamos. Nós sabemos que existe uma ciência. Nós sabemos que existem leis.
Então, nós podemos, sim, intuir que existem algumas coisas que obedecem a algumas leis. Agora, existe alguma lei flutuando por si só? Ou ela pode, por exemplo, ser gerada a partir da coisa? A coisa gera a própria lei que ela segue? Você acha que um objeto caindo gera a própria lei da gravidade que faz ele cair? Eu diria que não. Então, leis não são propriedades inerentes à existência das coisas, da física. Alguém criou essas leis. Um programador inteligente criou essas leis. Do contrário, elas não existiriam. Do contrário, elas não seriam leis. Do contrário, elas seriam tão mutáveis quanto qualquer coisa que eu exemplifiquei aqui. O meu boné que um dia vai ser lixo, eu que um dia vou ser velho. Se existem leis imutáveis, existe alguém que as criou. Então, esse é um approach que eu faço da existência de Deus. Dentre outros, que vocês podem estudar. Por exemplo, as 5 vias de São Tomás de Aquino, que eu vou agora, até refutando algumas coisas que o Foer falou, exemplificar alguns aspectos dessas 5 vias. Por exemplo, quando o Foer critica o argumento de Santo Anselmo, ele esquece que o argumento de Santo Anselmo, ontológico, que eu já citei aqui, ele é complementado pelas vias de São Tomás de Aquino. Ele não é comparável ao unicórnio. Seja Joaquim um unicórnio que necessariamente existe. Não. O Joaquim não existe. Ele existe enquanto objeto abstrato na minha cabeça, mas ele não tem uma existência real. Por quê? Porque ele não tem um grau de perfeição. Ele não é Deus. Uma das vias de São Tomás de Aquino, se não me engano é a 4ª, fala sobre os graus de perfeição das coisas. Então, as coisas têm um certo grau de perfeição. Existir é um grau de perfeição maior do que não existir. Concorda? Então, o unicórnio, por mais bonito que seja o unicórnio, não existe. Agora, Deus é o grau máximo de perfeição. Ele existe. O argumento dos graus de perfeição de São Tomás de Aquino é o seguinte: as coisas no mundo têm diferentes graus. Por exemplo, tem alguém... Você pega a Dilma, ela tem um certo grau lá, porque ela é gorda, feia e comunista. Né? Aí você pega a Mary Elizabeth Winstead, ela é comunista, mas é bonitinha. Aí você pega a Lígia, ela não é nem... Ela é bonitinha e capitalista, então os graus de perfeição vão aumentando, certo? Até atingir um grau máximo. O grau máximo dá esses outros graus às coisas. Nós nunca poderíamos dizer com propriedade que ser bonito é melhor que ser feio, que existir é melhor que não existir, que ser capitalista é melhor que ser comunista. Nós nunca poderíamos afirmar esse tipo de coisa sem que houvesse um parâmetro de grau de perfeição perfeito que desse substância aos outros graus. Esta coisa, este ente absoluto, encerra em si a própria definição de perfeição. Sem isso, nós não podemos falar em nenhum grau de perfeição na maneira como as coisas se relacionam. Quando nós discutimos moral, nós também estamos falando em graus de perfeição. Existem ações que têm um certo grau de perfeição em relação às virtudes, em relação à ética, maior que outros. Um soldado honrado que defende a sua nação contra um invasor injusto, ele tem um grau de perfeição muito maior do que um assaltante. Por quê? De onde eu tirei isso? Ah, não, para Maria do Rosário o assaltante é melhor que o soldado. Eu tirei isso da existência de Deus. Senão eu não poderia falar. Eu não poderia estar falando nisso. Uma outra questão que acho que é a 2ª ou 3ª via de São Tomás de Aquino, acho que é a 3ª, é contingencialidade. Existem coisas que poderiam não existir. Eu consigo, sem cair em contradição em relação aos abstratos universais, imaginar um universo onde esse mero boné não existiria. Consigo ou não consigo? Mas eu não conseguiria imaginar um universo sem que existisse algo que desse sustentação às leis que o regem. Algo que é necessário. Se o universo existe, se as coisas existem, e eles existem como uma verdade que está acima da minha opinião, acima da minha vontade, existe alguma coisa necessária no universo. Ele é necessário porque ele aconteceu. Mas ele aconteceu porque ele teve algo que o criou. Sem esse algo que o criou, ele poderia não existir, ele não seria necessário. Eu não poderia afirmar cientificamente sequer que o universo existe. Aí nós estaríamos no mundo do Alexandre Porto. A existência não existe. Então existe o que é necessário. O que é necessário é Deus, o resto não é necessário. O resto só existe dentro de uma ordem criada intencionalmente por Deus, uma ordem essa que é perfeita na sua justiça. Agora, como é que nós chegamos nisso? A indução é importante. O Foer me criticou por usar o argumento indutivo,
Mas é o seguinte, os primeiros princípios de todas as ciências, eles são capturados pelo nosso intelecto, pelo nous, a partir de resultados indutivos, que o Aristóteles chamava de epagogé. Não é para jogar fora. Mania que esses caras hopianos têm de jogar fora a fé, a indução, e eles caem no racionalismo, que eles criticam. Eu não uso a razão pura. Usa sim. Eu não uso Kant para falar de moral. Usa sim, porque você falou em sintético a priori, isso é Kant. Então não dá, o cara cai em contradição o tempo inteiro. Aí você fala o seguinte, prova o Deus católico. Eu nunca vou te provar o Deus católico. Eu vou te provar Deus. O Deus católico você só vai conseguir pela fé, que foi a sua primeira pergunta. O Deus católico é pela fé. Agora, você só vai conseguir a fé e, portanto, o entendimento holístico das coisas com humildade. Com a humildade de saber que nós não temos a capacidade, através da argumentação racional, de chegar naquilo que é correto, que é o bom, que é o moral. E isso o Albert Camus falava. O homem, ele pode escolher ou não submeter-se a uma ética através da sua humildade. Se ele não escolher, ele vai agir como uma besta. Ele vai agir como uma besta dotada de uma certa capacidade cognitiva muito elevada. Uma besta capaz de usar a tecnologia da IBM para promover o holocausto, mas ainda assim é uma besta. Só com a ética. Agora, a ética não pode vir da razão dessa besta sem ela. A ética tem que ser abraçada pelo homem através da mais poderosa ferramenta epistemológica que existe, que é a humildade, que é o contrário do racionalismo. Sem isso, nós vamos ser bestas racionais, computadores. Como eu disse, capazes de usar um sistema meticuloso, lógico, para matar judeu. Então, é a razão, mas é a fé também. Então tá, só para repassar alguns pontos. Aí, obrigado. Então, repassando para o Feuer, para quem quiser entender, Colgo, você me corrige se estiver errado, seus argumentos foi de que, primeiro, você chega a Deus pela razão e chega a Deus católico pelo salto de fé, que é a parte das comparações que você falou entre as religiões, você falou que a católica é que mais tem sentido para você, o resto carece disso. E outra coisa que você passou foi que o argumento do Santo Anselmo se complementa com as 5 vias de Aquino, porque tem a questão da indução lá do motor inicial, tem a questão do conceito de perfeito, e o Deus é a referência de perfeito, quanto mais se aproxima de Deus, mais perfeito, quanto menos, mais longe disso. E o próximo, eu tô te perguntando, caso tenha errado, você pode me corrigir. E o outro foi a questão da moral, sem Deus não teria moral. Esses são os seus pontos que você passou. Tem mais algum, assim? Tá mutado. O microfone aí tá ruim. Bom, basicamente isso. E o fato de que nós não podemos simplesmente rejeitar o empirismo também. Eu não sou empirista, longe disso. Mas as experiências empíricas são objetos importantes para alimentar o nosso processo indutivo. Então, por exemplo, quando o Feuer fala que o estupro só existe no momento do estupro. É isso que você falou, Feuer? Só para não quero cometer uma injustiça aqui. Não, eu falei que tu pode, digamos, conhecer o que seja o estupro pela experiência, mas também pode idealizar ele e buscar ele na experiência. Daí eu disse que tu, ao reconhecer que o estupro seria errado, independente da experiência, tu tá utilizando de um conhecimento sintético a priori, porque tá atrelando uma característica ao estupro que ele não tem pela definição. Sim, aí que eu discordo, porque o estupro é errado, sem dúvida. Mas não é pelo sintético a priori que eu chego a essa conclusão. Não é por isso. Eu tô dizendo que a tua conclusão reconhece um sintético a priori. Não, aí que tá. Você disse que não usava Kant na sua filosofia moral, mas está usando. Mas ele falou de moral, isso é epistemologia. Eu não uso de Kant na sua parte moral. Eu não estou dizendo que eu não uso Kant nessa parte. Tu está confundindo as coisas. Tu está invertendo o que eu estou falando, Cogos. Isso está fazendo o debate inteiro. Não estou invertendo. Calma, eu só estava repassando, o Cogos tinha feito o ponto dele, e acho que agora a gente pode passar, só para não ficar muito extenso, senão começa a surgir mais pontos. Então é esse, o Cogos confirmou. Pode responder o que você for responder. Tá, o Cogos ele utiliza da questão do Santo Anselmo. O argumento do Santo Anselmo tem diversas dúvidas entre diversos erros, como, por exemplo, ele foi criticado por um contemporâneo dele, não me lembro quem,
mas sobre a impossibilidade de tu pegar e simplesmente fazer isso aí por conceito, algo vir a ser. Né? Porque daí tu poderia dizer que existiria qualquer grandiosa coisa, qualquer coisa perfeita, como, digamos, imagine o conceito de uma ilha perfeita. Imagine o conceito de, tipo, o maior das ilhas e tudo mais. Daí, como a ilha perfeita ela deve existir, porque isso é uma condição de perfeição, uma ilha perfeita existe. Daí tu pode colocar uma pedra perfeita, uma pessoa perfeita, coisas do gênero. Tu pode colocar para qualquer coisa. Até, daí a única saída é tentar colocar para coisas contingentes. Só que daí tu cai num erro de linguagem, que o próprio Kant, se eu não me engano, o Wittgenstein já falavam sobre isso. E olha que são duas escolas diferentes. Tá? O Wittgenstein era cabreiro com Kant, era da escola analítica, dava treta. Tu não pode simplesmente trazer algo à existência definindo algo como existente. O problema disso daí é que tu cai numa falha conceitual, porque tu tá falando de perfeito imaginável, daí tu tá colocando que a perfeição é uma condição, requer a condição de existência. Daí tu tá definindo Deus como perfeito, perfeito é necessário que exista, daí tu tá colocando que Deus é necessário que exista, logo Deus existe. Isso não chega numa conclusão lógica válida. Tá? O teu problema, então, foi o que eu disse, a questão conceitual de Deus. Tu coloca, por causa que a nossa mente, ela não cria seres, ela reconhece o conceito de seres. Quando um pintor pinta uma árvore, ele não cria uma árvore, ele cria uma representação do conceito de uma árvore. Esse que é o problema, tu não está demonstrando Deus, tu só está fazendo, digamos, uma pintura do que seria, e eu posso também pintar algo que não existe. Eu posso pintar um dragão, sabe? Eu posso te descrever um dragão. Eu posso dizer para ti que o dragão não existe, não quer dizer que isso seja verdade. Eu posso dizer que existe um dragão transcendental e tudo mais. Não quer dizer que seja verdade. Fazer esse erro na linguagem, esse equívoco, não trará Deus para a sua existência. Isso é um problema. E, de novo, para qualquer um que esteja vendo, eu não estou dizendo que Deus não existe. Não é o meu ponto. Porque eu acho que tu pegar e dizer que ele existe, que ele não existe, são equívocos também, são erros. Tá? O que eu estou dizendo é que o argumento, a justificativa, tá, é inválida. Ela parte de premissas errôneas, ela não consegue, a conclusão que Deus existe não vai conseguir ser válida. Quer dizer que ela é falsa? Não, eu não estou fazendo argumento que Deus não existe. Eu não faço argumento em nenhum momento. Por isso eu sou agnóstico. Tu tem diversos problemas, como equívoco dentro da questão de Santo Anselmo que ele usou, que é o equívoco entre Deus como um ser existente e como um ser conceitual. E ele não é um ser conceitual que tu possa dizer o seguinte: ah, então Deus existe na mente. Não. Deus existe como um conceito na mente, não é uma existência física necessária, é só um conceito, é só uma ideia. Tu depois começa a utilizar, falando um monte de coisa sem noção sobre lei, falando sobre normativos, e tu usa a lei da gravidade. Caso tu não saiba, isso daí é um equívoco também com a palavra lei. A lei da gravidade não é uma lei normativa, é uma lei descritiva, tá? Então, leis da física, quando tu começa a usar de programador, essas coisas e questões morais, tu tá fazendo uma confusão enorme, uma salada semântica sem precedente, digamos assim, em questões de debates dentro do libertarianismo. Isso daí seria comum em debates de teístas e antiteístas, que também é uma perda de tempo gigante. Tá? Tu coloca que um programador criou leis, tu está fazendo basicamente uma questão de falsa analogia, uma analogia inválida, só por causa que algumas coisas, como leis normativas, têm um criador que são humanos descobrem essas leis, eles buscam essas leis, fazem esses negócios. Logo, as leis descritivas também compartilham essa característica, porque tu faz uma falsa analogia na questão de lei. Não adianta fugir desse ponto, Cogos, está bem amarrado aqui. Daí tu colocou que então as leis têm que ter um criador. Isso aí foi um salto lógico. Ele também colocou ali, você vai. A questão que a Igreja Católica fala que se tu disser que Deus não é reconhecido pela ética, não é suficiente pela ética, pela razão, não é suficiente, isso seria uma heresia. Então, basicamente, a Igreja Católica está dizendo, então você tem que ser católico por fé. Isso daí é uma doutrina chamada qual eu acho que é fideísmo, que também é uma heresia. Então a Igreja Católica está caindo em contradição. A não ser que tu diga que só a Igreja Católica pode interpretar ela mesma. Então eu não sei nem por que tu colocou ela na mesa, porque tu já fez esse argumento. Se eu não me engano, eu posso estar enganado em questões bibliográficas, mas eu acho que no... Eu não lembro qual que foi, se foi a coisa lá para os gentios, ou se foi na Suma Teológica, ou aqui no Discorda do argumento do Santo Anselmo. Tá? Eu não lembro em qual foi, eu posso procurar depois. Podem me cobrar sobre isso. Como tu colocou a perfeição de Deus, coloca que existia perfeito, daí tu coloca que Deus é correto, mas o Deus específico é a fé. Então tu não pode
fazer um argumento que tu tenha uma certeza absoluta, universal, que, por exemplo, a mutilação dos órgãos femininos está errado por causa que tu simplesmente vai estar saindo de um achismo, que seria o teu caso de fé para conhecer esse Deus específico, por causa que daí é uma fé contra outra, o muçulmano contra a fé do católico bate, daí tu vai dizer, não, mas essa daqui não é legal porque eu não acredito nela, eu tenho outras coisas que eu discordo dela. Não importa, tu ainda tá fazendo fé contra fé, crença contra crença, tu não tá chegando em um ponto, tá caindo em problemas de indução, porque tu vai ver a realidade pelos teus sentidos, que são limitados, assim como a tua razão e a tua compreensão sobre as coisas, tá? Disso tudo, daí tu vai interpelar isso e dizer, então é o Deus, sei lá, tu pode colocar até qualquer outro Deus, é Deus evangélico, do cara lá dos Mormon. Esse daí é o certo. O resto tá tudo errado, todo mundo vai pro inferno queimar e arder e tudo mais, por causa que somente esse Deus tá certo. Simplesmente tá caindo em problemas da indução. E, de novo, o pessoal que eu chamo do clã, do pessoal que me assiste, eu recomendei leitura para o pessoal saber desses problemas, para não cair, digamos assim, o Cogos falou que perfeição, logo, não sei o quê. Não, são problemas de linguagem. É o mau uso da linguagem. A linguagem é limitada, tu mesmo admitiu que tu está fazendo mau uso dela para coisas que ela não consegue fazer. Então, tu pegar e colocar existência na definição de algo e fazer um juízo analítico sobre isso, não traz a coisa para a existência. Senão eu posso dizer que qualquer coisa existe por atribuir isso. E daí se falar, mas sem ser necessário. Tudo bem, eu coloco necessário na definição. Eu resolvo esse problema da mesma forma que eu tento mostrar Deus. O detalhe é que o teu argumento, ele só fica verossímil. Ele parece verdade porque tu já está predisposto a acreditar em Deus. Enquanto se eu te falar de um unicórnio, ou de Zuzu debaixo da montanha, ou do grande elétron que mora dentro do Sol, qualquer coisa completamente fora da casinha, né? Ou dizer que montanhas são gigantes de pedra, qualquer coisa desse gênero, daí tu vai dizer, esse daí é sem noção, isso aqui tá fazendo simplesmente um juízo de relevância em cima disso. Então tu tá colocando uma visão completamente subjetiva para demonstrar a realidade de algo, que tu deveria demonstrar objetivamente. Isso são, olha, para ser brando, assim, bem rápido, tá? E fora que tu disse que eu jogo fora indução, eu não jogo, eu só digo que há uma diferença entre indução e questões universais, tu não consegue tirar a universalidade de indução. De novo, quem lê o livro que eu recomendei sabe disso, e não é um livro que puxa a sardinha para Kant, porque o cara teima com Kant na questão de epistemologia. Detalhe que os argumentos tu não consegue usar, porque se tu usar eles, tu tá indo contra a tua própria religião, tá? Então eu peguei e fui bem precavido nisso. De tudo isso, cara, só digo isso, tu não consegue provar por razão um Deus genérico, né? O Deus da lei dos genéricos, vamos colocar assim, tu não consegue, e por fé, basicamente vira dois caras se batendo com um peixe um na cara do outro, porque vai ser só essa briga. Vai ser um conflito de eu acho, tu acha, não sei o quê, e tu pode dizer que, interferência divina, Espírito Santo, filosofia, não sei o quê, por causa que moral, tu não vai chegar nessa conclusão. De novo, eu não estou dizendo que Deus não existe, eu não estou chegando nesse ponto, estou dizendo que teus argumentos para fundamentar isso e fundamentar tudo que tu quer fundamentar depois é errado, tá? Eles estão errados. As vias de Aquino elas geram uma exceção para te colocar Deus nelas, por exemplo. Tudo tem uma causa, menos Deus. Opa, então, sabe? De tudo, tu começa a tirar Deus, tu começa a retirar todas as questões que tu está fazendo. Tu tá fazendo tudo que não é tudo. Tu tá reduzindo as coisas em, digamos assim, âmbitos que tu pode fazer um cherry picking. Tá? Se tu quiser responder, vai em frente. Eu sei que tu vai pegar e fazer mais uma meia hora de salada em cima de mim. Vai, solta tuas abobrinhas. Eu consigo comer algumas coisas de vegano. Olha, a abobrinha aqui foi só você mesmo, For. Você não consegue entender, você distorce a definição dos conceitos, mostrando... Aliás, o melhor argumento que existe contra a ética argumentativa é você. Porque você pega o significado das palavras e distorce ao seu bel prazer, pelo seu próprio interesse, manipulando o significado das coisas, exatamente como aconteceria numa sociedade libertária, pautada pela ética argumentativa, onde aqueles mais sofistas, mais manipuladores e mais desonestos intelectualmente, como você, se sobressairiam em cima de uma verdade moral absoluta. E é exatamente por isso que eu sou contra a ética argumentativa, porque ela seria um tipo de lei do mais forte nessas características. Você distorce, por exemplo, todos os argumentos que eu apresentei aqui, os conceitos religiosos, teológicos, filosóficos apresentados. Exemplo disso. Você fala sobre lei normativa e lei descritiva, quando eu citei o exemplo da lei da gravidade. Eu estou falando sobre a natureza das leis.
Agora, você fala que as leis normativas são as leis que derivam das descobertas do homem. Eles descobriram o quê, então? Alguma coisa que já estava tão arraigada na realidade, ou mais do que a lei da gravidade. Essas leis morais, elas são arraigadas à natureza, sim, são parte da lei eterna. E se você discorda disso, você é um positivista. Você é tão positivista quanto qualquer discípulo do Hans Kelsen que acha que a lei é que o Estado digita lá na Constituição. O homem, como você mesmo disse, o homem descobre essas leis. Elas já existiam. Elas são leis normativas porque elas dizem respeito ao que se pode e o que não se pode fazer. Mas elas são intrínsecas à natureza das coisas, independentemente da nossa vontade. E isso, de nenhuma forma, deriva a ética argumentativa. Porque a nossa argumentação está abaixo dessa realidade, que você não consegue entender. Você deu uma definição errada de fideísmo. A igreja está sendo incoerente. Não. O fideísmo é uma heresia que diz que algumas realidades, que diz que todas as realidades metafísicas, inclusive a existência de Deus, são objetos exclusivos de fé. Está errado. Ele é racional. A fé é necessária para conhecer Deus, porque Deus é infinito acima da razão. E alguns de seus atributos também só poderiam ser objeto de fé. Mas a razão é útil para depreender vários dos atributos metafísicos. Então, é isso que o fideísmo diz. Mais uma vez, você distorce as coisas. O sujeito que você estava tentando lembrar o nome, que criticou o argumento ontológico de Santo Anselmo, era o Gaunilo de Mamutier. E ele deu esse argumento aí da Elia perfeita, mas é um argumento que não se sustenta. Porque quando o Santo Anselmo faz o seu argumento, ele está dizendo o seguinte: nós imaginamos algo que não exista, que não possa ter nada acima dele. Nada pode estar acima do conceito que eu vou imaginar agora. Eu imagino, então, o conceito de Deus. Pronto. Agora, esse é um conceito que pode não existir, como você está dizendo. É um conceito que está na minha mente. Mas se existe um Deus que existe de verdade necessariamente, ele já é algo maior do que aquilo que eu pensei. Então, se eu pensar num Deus que só existe conceitualmente, eu não estou pensando em Deus. Porque Deus, por definição, não tem nada acima dele. Então, a existência de Deus seria uma obrigação lógica, pelo menos na linguagem. A crítica que São Tomás de Aquino faz ao argumento teológico é uma crítica a respeito da não universalidade do conceito de Deus. Mas aí que tá. Deus não depende da universalidade da razão dos homens para existir. E é aí que eu concordo com a frase de São Boaventura. Se Deus é Deus, Deus existe. Esse seria a síntese do argumento teológico. Eu apresentei aqui, você pode estudar mais a fundo esses argumentos, mas o escopo do debate é a respeito da invalidade da ética argumentativa. A ética argumentativa não compreende a realidade como um todo, muito menos nos serve como um guia moral absoluto, porque ela deriva justamente dessa questão do sintético a priori, mas no sintético a priori, do qual o Hoppe se vale para traçar a sua ética argumentativa, ela cria um hiato, ou melhor dizendo, um divórcio entre o universal abstrato, que deveria guiar nossa razão, e a coisa que guia nossa razão, que para ele são essas categorias pré-existentes, essas condições transcendentais, de forma que o homem cai sempre numa subjetividade, que é exatamente o que você estava tentando evitar com a ética argumentativa. Vamos evitar subjetividades. Mas se você elimina um universal abstrato, e você se guia pelas categorias, você cai em categorias que são necessariamente subjetivas. E nós temos que fugir dessas subjetividades, já dizia Merleau-Ponty. Nós não podemos criar um hiato entre a teoria, aquilo que existe abstratamente, e a prática, que existe concretamente. Senão nós vamos ter uma prática moral dissociada dos universais abstratos. Nominalismo, a causa de todos os males da modernidade, praticamente. Então essa é a minha crítica contra a ética argumentativa. Ela nos afasta de uma ética baseada nas virtudes. Eu gosto muito da ética Nicômaco, do Aristóteles, onde ele trata a virtude como uma maneira de lidar com a estrutura da realidade, de forma que essas virtudes funcionem como engrenagens do homem. E se nós excluirmos essa realidade como objetos de estudo para aferir uma circunstância moral, nós vamos ser bestas. Nós vamos ser computadores, autodenominados por nós mesmos. Isso não é uma lei, isso não é uma moral desejável. Você citou o exemplo do roubo, né? Se você usa o vocabulário roubo, você automaticamente está admitindo um erro. Se eu furto uma moto para salvar a humanidade de uma hecatombe nuclear, eu não estou errado.
Eu me orgulharia de fazer isso. Então, não estou admitindo o meu erro. O que eu estou dizendo é que esse conceito de furto diante de uma norma de autopropriedade é que está errada. E aí eu iria para o conceito que está nos mandamentos. Não roubarás, não matarás. Eu não posso violar os 10 mandamentos. Agora, o não matarás dos 10 mandamentos não é não matarás ninguém. É não assassinarás. Está em hebraico aquilo, tem que estudar o hebraico. Então eu não vou matar por um motivo fútil, eu não vou... Mas eu posso matar em legítima defesa, eu posso matar em guerras justas, eu posso matar condenando um assassino num julgamento legítimo, eu posso matar um animal para comer. Da mesma forma, o roubo. Tendo em vista a doutrina da destinação universal dos bens, eu posso sim usar a coerção para furtar essa moto. Muito embora o precedente aberto por essa coerção, e aí é do âmbito da ciência política, da ciência econômica, é muito perigoso. Então, a ética da propriedade privada, ela funciona como uma linha guia não absoluta, mas muito interessante. E a economia austríaca prova isso. E a propriedade privada, ela também é um conceito que está embutido nesse mandamento de não roubarás. Em geral, você realmente não pode roubar. Mas em situações extremas, sim. Em situações extremas, você pode furtar, você pode subtrair esse bem mediante coerção, sem violar o mandamento de não roubar. Porque o roubo seria o cara não emprestar moto para salvar a humanidade. Ele está roubando toda a estrutura civilizacional, societal, metafísica, antropológica, que gera o próprio fato dele existir com seus direitos. Esse é o ponto. Seguinte, tô em live. Tu falou que eu distorço todas as definições. Cogos, qual que são as definições de conflito, ética, propriedade privada, roubo? Tu, todo momento, dançou sobre essas definições. Tu, em todo momento, alterou-as para poder fazer os teus pontos, tanto que são subjetivas, relativas e qualquer coisa. Tu não utilizou em conflito, tu utilizou conflito como outro em questões morais, em questões internas do indivíduo, sendo que o conflito é intersubjetivo, definido assim. Então, eu não sou quem está distorcendo as definições. Tu me chama de sofista. Diz que eu sou um sofista. Teu argumento se baseia em acreditar que eu seja um sofista. Se eu sou um sofista, por que tu tá argumentando comigo? Se essa é realmente a tua visão sobre isso. Tu tá querendo me desmascarar, a única coisa que tu tá fazendo é demonstrando sua demagogia sobre isso. As previsões do futuro que tu fez, dizendo que pessoas como eu, outros sofistas, né, um claro ad personam, um claro ad hominem também, para tentar dizer que como eu sou sofista, eu estou errado. Toda essa questão faz uma previsão do futuro sem nenhum embasamento. Tu pega e, na tua arrogância fatal, faz essa previsão do futuro. Tu erra, mais uma vez, em questões de leis, porque são a mesma palavra que tu está utilizando, só que com significados diferentes. Tu está fazendo uma distorção dos conceitos por trás da definição do termo. Tu está fazendo isso, tá? Leis descritivas e leis normativas são coisas diferentes. As leis da física, tu não tem como não segui-las. Mas Deus pode segui-las. Prove Deus, tu não fez até agora. Mas eu posso pegar e violar a propriedade? Pode. As leis normativas, elas são passíveis de ser violadas. Eu não posso pegar e decidir, eu não vou cair porque eu não acredito na gravidade, eu saio voando para cima. O detalhe da ética argumentativa é que tu não consegue negá-la no curso de uma argumentação. Essa lei é incondicional. Tu pode violá-la no curso da ação, mas em questões de linguagem, tá? Que tu mesmo disse que a escola austríaca está correta, a escola austríaca utiliza de estruturas lógicas racionais, tá? E que utilizam de sintética a priori, tu mesmo reconheceu isso já em diversos vídeos e veio dizer o contrário. Tu simplesmente consegue ter a formidável capacidade de chegar num argumento A e afirmar em 2 pontos depois não A, em 2 atos depois, em 2 pausas depois. Já tem vídeo sobre isso, de tu fazendo contradição, e esse debate vai ser, digamos, uma nova coletânea desse tipo de vídeo. Diz que a argumentação é inferior à realidade. Eu gostaria que tu... nem gostaria que tu elaborasse isso, porque eu já sei que tu não vai chegar na ética argumentativa. O melhor seria tu mostrar para mim todo o argumento do início do Hans Hermann Hoppe, para te demonstrar que tu realmente conhece ele. Porque eu duvido. Eu duvido que tu consiga fazer certo. Tu daí tu tira o argumento da ilha como ele, dizendo que ele é inválido. Exatamente essa é a ideia do argumento da ilha. É demonstrar que a estrutura do argumento toda é inválida. Tu não entendeu, acho que esse ponto. Né?
outras questões que tu fez são que Deus, tu não consegue chegar em um conceito universal. Então tu tem um problema. Então Deus é um conceito da indução. Deus então não é uma questão, como ele não pode ser universal pelo que tu mesmo disse, ele não é uma questão racional, apodítica. Ele é uma questão geral, indutiva. Outro erro que tu cometeu, que tu fala que é uma questão de razão, racional, não sei o que, você está usando limitações da tua própria indução. Tu depois diz que Deus não é conhecido em sua totalidade pela razão. Tá? A razão, sim, ela trata de partes, só que isso faz, de novo, com que teu argumento não seja válido, porque tu basicamente está dizendo, Deus está provado, mas não está. Mas se tu duvidar, daí eu digo isso daqui, eu uso essa carta coringa que diz que não dá, entende? Tu não está conseguindo fazer o argumento. Tu fala que tem que fugir da subjetividade, mas tu utiliza da fé que tem parâmetros subjetivos. A fé de um é diferente da fé do outro. As pessoas não têm exatamente a mesma fé. E tu utiliza da escola austríaca para tentar demonstrar sobre parâmetros morais em cima. Argumentos do Mises, que o Murray Rothbard concordava, achava que era impossível derivar questões normativas de pretextos econômicos. Tá? E essa questão o Hoppe demonstrou o contrário, demonstrou que realmente dá para sim demonstrar. E o próprio Murray Rothbard voltou atrás no seu artigo na revista do Instituto Mises, Mises Institute, na verdade, em 88, na edição de novembro, que era a edição bimestral. O Hoppe fez o argumento em setembro e 2 meses depois, em novembro, foi feita a errata do Murray Rothbard admitindo o seu erro sobre essas questões e demonstrando que sim, dá para derivar deveres de pretextos puramente econômicos. Tá? De tudo isso, Cogos, olha, sinceramente, tu cometeu uma miríade de problemas de intuição, equívoco com a palavra lei, utilizar contingências, falar, daí você vai, pulando pontos lógicos para tentar chegar em Deus, dizendo que eu não utilizo da indução, eu só te falei que teu argumento da praia era um argumento de indução, entende? Ele não é da mesma categoria de provar Deus, que teria que ser uma questão apodítica universal, entende? Tu não chegou em nenhum desses pontos. E a tua única saída é basicamente me acusar de ser um sofista. E dizer que sofistas como eu me dariam bem no libertarianismo. É como se tu pegasse e fizesse primeiro um ad personam e depois um ad hominem, dizendo que eu tenho interesses exclusos em chegar em um libertarianismo para que eu possa me beneficiar. Como se eu fosse, digamos assim, um político. Tá? Um político correndo em uma campanha para poder provar para as outras pessoas que elas têm que seguir uma lei universal e inegável. Tá? Então, tentativa que eu digo assim, pueril, de tu tentar pegar e demonstrar que eu tô errado. E aí, clã? Aqui é sua voz da consciência. Estou lhe avisando para dar like, se inscrever no canal e mandar pros seus amigos. E aí, clã? Aqui é sua voz da zoeira. Se você não gostou do vídeo, dê dislike, se inscreva no canal para boicotar e mande pros seus amigos para fazer o mesmo.